A gente vem desde o primeiro domingo do ano, nessa série chamada O Sentido da Vida, e a gente está usando, na verdade, o livro do Eclesiastes para a gente refletir um pouco, porque esse livro ele narra a história de um homem, especialmente nos primeiros capítulos, em busca disso que nós temos chamado de sentido para a vida. Nós chegamos hoje, então, ao quarto sermão dessa série, e a gente vai ler hoje um trecho que encerra o capítulo 2 do Eclesiastes. A gente pode dizer que o texto que vai ser lido hoje, vai ser exposto hoje, ele encerra o primeiro bloco do livro. Como eu tenho dito para vocês, se você começa lendo o livro do Eclesiastes, os 2 primeiros capítulos especialmente, você vai se tornar uma pessoa angustiada e desesperada, porque nós estamos em contato com um homem que tinha tudo que qualquer um sempre sonhou ter, e de repente esse homem faz uma retrospectiva da sua vida, e quando ele olha para toda a sua vida, ele percebe que as coisas não fazem o menor sentido. Esse bloco que nós encerramos hoje é um bloco onde ele faz essa espécie de experimento acerca da vida. Desde o primeiro verso do Eclesiastes até onde nós leremos hoje, ele está procurando sentido nos prazeres, ele está procurando sentido nos outros, ele está procurando sentido também na sabedoria que ele tinha, era um homem muito inteligente, e agora nós encontramos esse homem olhando também para todo o trabalho que é feito, para todo o trabalho que é... Sai em nome de Jesus. Para todo o trabalho que é realizado, e diante desse experimento e desse olhar para a vida, ele também conclui que mesmo o trabalho sendo importante, não é algo que traz sentido para a vida. Então, para que você não desanime, a partir do capítulo 3 do Eclesiastes, você pode ficar bem tranquilo, que Salomão ele não está mais tão pessimista como antes. A partir do capítulo 3, ele vai nos ensinar lições preciosas, como gestão do tempo, vida em comunidade, adoração a Deus, e uma série de coisas que a gente vai ver à medida que a gente for caminhando. Na verdade, esse primeiro bloco que se encerra hoje, do final do capítulo 2, ele termina esse capítulo e esse primeiro bloco falando sobre algo que às vezes nós evitamos falar, falando sobre uma coisa que nós temos medo em algumas situações, que é exatamente o que nós chamamos de morte. Na verdade, diante dessa conclusão desse primeiro bloco, a gente percebe que toda essa reflexão de Salomão, todos esses questionamentos sobre a sua vida, eles surgem a partir de entender a morte como sendo uma realidade. Nós estamos falando de um homem que está caminhando para o final da sua vida, e o que parece fazer com que ele pense que a vida não tem sentido é saber que em algum momento essa vida termina. Então, diante dessa certeza da morte, e diante do fato de que a morte, além de ser uma certeza, era algo que estava cada vez mais próxima de Salomão, sugere fazer algum sentido esse pessimismo que a gente consegue perceber nesses 2 primeiros capítulos. É alguém que está percebendo que a sua vida está chegando ao fim, é alguém que está caminhando já para o final da sua jornada, e quando olha para trás, ele começa a fazer alguns questionamentos em busca exatamente do sentido da vida. A base do seu pensamento é mais ou menos a seguinte: se eu não vou viver por muito mais tempo, por qual razão eu deveria me preocupar com as coisas? Se a minha vida não vai durar mais tanto tempo quanto eu esperava que durasse, não tem por que eu buscar sentido para ela. Se a minha vida já está chegando ao fim, qual a necessidade de que eu procure ser feliz, por exemplo, ou me sinta plenamente realizado? E todos nós, na verdade, em certo sentido, acabamos tendo um pouco dessa forma de pensar e um pouco dessa noção que Salomão está tendo nesse exato momento. A morte, embora nós saibamos que é uma realidade, é um assunto que a gente vai procurando evitar, embora a gente saiba que, como cristãos, é um momento onde nós nos encontraremos com Cristo, nós sempre estamos dispostos a ceder a nossa vez para alguém morrer na nossa frente. A gente diz que ama o Senhor, a tua glória eu quero ver. Acabamos de cantar aqui, agora se eu te perguntar se você quer morrer hoje, muito provavelmente você vai dizer que não, porque já passaremos a eternidade com Deus, não tem por que ter pressa para encontrar Ele tão cedo, não é verdade? Todos nós acabamos tendo um pouco desse sentimento. Eu não sei se você se lembra, se você é muito novo, você não vai se lembrar disso, porque foi algo que aconteceu no ano de 1999,
Se você também já é muito idoso, assim, com 120 para lá, provavelmente também você não vai lembrar, porque a sua memória já está falhando. Mas no dia 9 de setembro de 99, 9 de 99, havia pairando sobre a face da terra uma profecia de um homem chamado Nostradamus, dizendo que o mundo se encerraria naquele dia. Não sei se você lembra disso, mas as pessoas, algumas delas, ficaram totalmente preocupadas diante dessa realidade. Algumas ficaram preocupadas, outras construíram abrigos para si, achando que, em certo sentido, elas conseguiriam fugir dessa realidade do mundo que estava prestes a acabar. Se você é 2 meses mais novo do que eu esperava e não se lembra desse fato, na virada do ano 2000 também teve um negócio parecido, porque eu não sei se você sabe, você que é cristão desde antes do ano 2000, você sabe que tinha um versículo na Bíblia citado por 90% dos crentes na década de 90, dizendo que na Bíblia dizia o seguinte: a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Não sei se você já ouviu esse versículo, mas era uma coisa que as pessoas falavam como se estivesse na Bíblia. E de repente a gente chega no ano 2000 e começa a questionar, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, e muita gente não sabe até hoje, inclusive, que isso não está na Bíblia, e outros descobriram exatamente nesse ano 2000. 2001 veio lá aquele ataque terrorista, a queda das Torres Gêmeas, e sempre essa preocupação sobre o final de todas as coisas, quando a raça humana vai ser extinta, até que em 2012 surgiu de novo uma profecia, agora, se não me engano, baseada no calendário maia, e estava todo mundo achando que o mundo ia acabar em dezembro de 2012. Todo mundo pensando nisso, outras pessoas construindo de novo abrigos para si, fizeram até um filme sobre isso, não sei se você teve a oportunidade de assistir, e os memes produzidos e as sátiras produzidas, que em alguns desses não havia esse negócio de memes ainda, giravam normalmente em torno disso. Se o mundo vai acabar mesmo, eu vou comprar as coisas no cartão de crédito, me parece óbvio que quando a fatura chegar, o mundo já acabou, eu não preciso pagar ninguém. Se o mundo vai acabar mesmo, e se isso é uma realidade que está se aproximando, e tem data, inclusive, para acabar, eu vou parar com a dieta, porque para mim não faz o menor sentido. Por que eu quero estar magro para enfrentar o final do mundo? Eu quero simplesmente aproveitar os prazeres que a vida me oferece. Se o mundo vai acabar mesmo, eu não vou trabalhar mais, porque quando chegar o dia do salário, do pagamento, o mundo já vai ter acabado, não faz sentido eu me dedicar mais ao trabalho. E realmente sugere fazer algum sentido pensar que, se tudo vai acabar de verdade, por que razão eu devo me dedicar a alguma coisa? Já que é indiferente, já que nada do que eu puder fazer vai mudar a realidade de que o mundo está chegando ao fim. Sabe aquele último dia de aula na escola, que você já ia para a aula, já sabendo se você tinha sido aprovado, se você tinha sido reprovado, e absolutamente nada do que você aprendesse naquele dia iria mudar a sua situação. O que as pessoas faziam? Ninguém estudava, os professores também não davam matéria, porque se o aluno não conseguiu aprender durante todo o ano, ele não iria aprender também em um dia. A única coisa que era escrita nessas salas de aulas, nesse último dia de aula, era no uniforme das pessoas. Não sei se você lembra disso, mas era costume escrever no uniforme para a pessoa guardar de recordação para o ano seguinte. Normalmente, começava o outro ano, você já tinha brigado com metade das pessoas que escreveram no seu uniforme, rasgava a camisa e seguia a tradição para o ano seguinte. Outro hábito comum também era escrever no gesso. Não sei se você vai se lembrar disso, mas as pessoas que quebravam o braço, a perna, sempre iam com gesso para a escola e os amigos escreviam lá um recado. Tinha gente que era doida para quebrar o braço, para colocar um gesso e poder ter oportunidade. Até que inventaram depoimento no Orkut. Enfim, a gente foi evoluindo e hoje as pessoas usam tipóia de pano, porque o mundo está ficando cada vez mais chato. Mas uma pessoa no último dia de aula, sabendo que nada do que ela faça vai mudar a realidade do fim, do ano letivo. É mais ou menos o cenário desse homem que nós estamos falando hoje. Um homem à beira do fim do mundo pessoal, que seria a ocasião da sua morte. Um aluno entediado no último dia de aula, que começa a olhar para trás e buscar sentido na sabedoria, nos prazeres, nas riquezas, e agora ele busca também, ele passa a questionar a razão de tanto trabalho que é feito debaixo do sol. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 2, a gente vai ler a partir do...
gente vai ler do verso 12 ao verso 26. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O texto vai ser projetado na NVI, que é a mesma versão que eu leio, que diz o seguinte: passei a refletir na sabedoria, na loucura do sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Algumas conclusões apresentadas por Salomão a gente consegue perceber também olhando para esse texto. A primeira delas é que nós conseguimos concluir a partir disso que é dito, especialmente do verso 12 até o verso 17, é que a morte ela é uma certeza. A primeira conclusão óbvia que esse homem faz é que ele está diante de uma realidade que não pode ser alterada. Ele está diante de uma situação que não pode ser mudada, que é uma certeza, que é algo que vai atingir a todos nós, e ele está falando da morte. Às vezes não paramos para pensar na morte, às vezes não paramos para refletir, exceto em algumas situações, e talvez a principal delas seja no que nós chamamos de velório. É bem provável que em algum velório que você já foi na vida, você escute algumas das seguintes frases. A única certeza que nós temos na vida é a morte. Esse, na verdade, é o fim de todos nós. A morte, na verdade, ela, embora seja uma certeza de que todos nós a experimentaremos, em certo sentido, ela é também para nós um território meio desconhecido. Por isso que alguns têm tanto medo da morte, porque a morte ela foge das nossas possibilidades de controle. Eu não consigo saber com exatidão todos os detalhes do que vai acontecer do outro lado ou do que vai acontecer quando eu morrer. Então, por eu achar que eu estou no controle de todas as coisas, essa possibilidade da morte, essa realidade da morte, na verdade, ela me assusta. A morte, além de ser uma realidade, um território desconhecido, a morte também é um mistério. E eu falei de manhã e repito, que eu queria ter a voz do Cid Moreira para falar mistério nesse momento, mas ouçam como se fosse o Cid Moreira falando que a morte é um mistério. E exatamente por ser um mistério, é algo que nos deixa totalmente curiosos. Não sei se você já experimentou isso, ou se você é esse tipo de pessoa, mas normalmente quando nós escutamos sobre alguém que morreu, mesmo que eu não conheça essa pessoa,
mesmo que eu não tenha contato com essa pessoa, normalmente nós perguntamos do que essa pessoa morreu. Estava doente há muito tempo, deixou filhos, era casado. A gente fica curioso diante dessa realidade. Igual a história de um bêbado que para em frente à igreja, e tinha um velório acontecendo lá dentro, as pessoas passando e olhavam o caixão, e usavam uma expressão, porque as expressões também vão mudando com o passar do tempo, né? Uma pessoa olhava e falava, coitado, morreu igual um passarinho, e saía, e entrava outro, olhava, coitado, morreu igual um passarinho, e o bêbado o dia inteiro observando aquilo, quando no final alguém pergunta para esse homem, diz assim, de que morreu? Ele falou, olha, pelo que falaram, ou foi pedrada ou falta de alpiste. Não sei se isso faz sentido, mas a verdade é que todos nós ficamos meio curiosos com a realidade da morte. Se você acompanha algumas páginas de Facebook, por exemplo, que noticiam algumas mortes, algumas páginas de noticiários da sua cidade, é bem comum que você perceba muitas pessoas comentando AC. Não sei se você já viu isso, não quer dizer antes de Cristo, quer dizer acompanhando comentários, e quer dizer que aquela pessoa é extremamente curiosa e ela escreve aquilo para ela receber uma notificação toda vez que alguém comentar sobre aquilo. Estamos falando de pessoas que ela nem conheceu, de que ela não conheceu em vida, obviamente, mas ainda assim quer satisfazer a curiosidade diante da realidade da morte, que é um mistério. Quando alguém morre também, quando alguém posta lá o perfil da pessoa que morreu, normalmente a curiosidade nos leva a clicar no perfil, para saber quem era a pessoa, quantos amigos você tinha em comum, quais foram as últimas coisas que ela escreveu, as últimas fotos que ela postou, porque a morte, ela aguça, em certo sentido, a nossa curiosidade, porque ela é um território desconhecido, ela acaba sendo um mistério. Não sei se você sabe, mas quando algum artista morre, por exemplo, é muito comum que as pessoas comecem a baixar mais o seu conteúdo, escutar as suas músicas, do que quando a pessoa estava em vida. Hoje à tarde tivemos a notícia do falecimento do jogador de basquete, o Kobe Bryant, caiu de helicóptero, faleceu, ele e mais algumas pessoas no helicóptero, e em menos de uma hora, a quantidade de seguidores que aquele homem tinha, tanto no Twitter quanto no Instagram, aumentaram em mais de 1 milhão de seguidores em cada plataforma, simplesmente pelo fato de que foi noticiada a sua morte. A morte é um mistério. A morte aguça a nossa curiosidade, e exatamente por ser um mistério, ela nos leva a fazermos algumas reflexões. Por isso que Salomão mesmo vai dizer que é melhor, às vezes, você ir numa casa onde existe luto, do que você ir numa casa onde existe festa. Porque diante da realidade da morte, nós olhamos para a nossa vida, nós fazemos alguma reflexão, e pode ser que em algum momento da sua vida você tenha se feito essa pergunta: será que eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Na verdade, a forma como nós enxergamos a morte muda a forma como nós buscamos sentido para a nossa vida. Se nós entendemos a morte como sendo realmente o final de todas as coisas, como se não existisse nada além da morte, como se fosse o encerramento da nossa realidade e fôssemos aniquilados por todo o sempre. Faz algum sentido, se você compreende a morte assim, pensar como Salomão estava pensando: não vou me dedicar, não vou me esforçar, se eu procurar a sabedoria, o meu fim vai ser igual ao daquele que não procura, se eu procurar as riquezas, eu vou morrer da mesma forma que aquele que não procura, então eu não vou me esforçar para absolutamente nada, porque a morte é o ponto final da minha existência. A morte, ela é uma realidade, a morte, ela está cada vez mais próxima de nós. Cada minuto que vivemos, cada segundo que vivemos, estamos caminhando em direção ao fim, alguns a passos mais lentos, outros a passos mais largos, mas o fato é que a morte é uma realidade para nós. O que é a morte para você? Salomão, ele faz os questionamentos a partir disso, e agora dos versos 18 ao 23, ele começa a fazer então, já que a morte é uma certeza, qual relação que tem entre o trabalho que eu faço, as coisas que eu produzo, diante dessa realidade da morte? Olha o que ele passa a dizer, olha, verso 18: desprezei então todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder.
dá para ver o amor e a confiança que ele depositava nos seus filhos aqui por esse verso, né? Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, ou seja, sendo sábio ou não, ele vai possuir domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Ele está dizendo, eu cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual eu tanto me esforcei, que um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, com conhecimento, com habilidade, e ainda assim ele vai deixar tudo que ele possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso é um grande absurdo, isso não faz o menor sentido. Qual proveito um homem tem de todo o trabalho que ele realiza debaixo do sol? Nós estamos vendo essa reflexão surgindo de um homem que está diante da passagem de bastão. Todas as coisas que eu fiz, tudo que eu produzi vai ficar para alguém, e como será que essa pessoa vai lidar com todas essas coisas? Na verdade, Salomão aqui demonstra uma grande preocupação em manter vivo o seu legado. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, essas coisas geraram frutos que seriam transferidos para alguém que não se esforçou para receber isso, que não se dedicou para receber isso e que muito menos trabalhou para receber isso. Olhando para algumas histórias que nós conhecemos e talvez para algumas estatísticas de filhos que destroem a herança dos pais em poucos anos, coisa que a família levou anos para conquistar, e de repente um herdeiro irresponsável acaba por destruir aquilo em muito pouco tempo, a gente começa a pensar que talvez fizesse algum sentido também Salomão pensar dessa maneira, e a gente começa a dar razão a ele. Só que a grande questão é, já que ele queria manter o seu legado vivo, e ele está preocupado com tudo aquilo que ele construiu, o que significa legado para você? Como você quer ficar marcado pelas próximas gerações? Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Quando a gente falar da sua existência daqui a alguns anos, você quer ser conhecido pelas posses e bens materiais ou por deixar algum legado extremamente proveitoso na vida de alguém? Nós estamos falando de um homem no final da vida e que o tempo todo ele está olhando para dentro de si e para as coisas que eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço. Eu procurei sentido na minha sabedoria, eu procurei experimentar todos os prazeres que eu quis fazer tudo o que o meu coração desejou. O tempo todo ele está olhando para dentro de si e ele não está encontrando sentido para a vida quando ele olha para dentro. Do mesmo modo que a sua forma de enxergar a morte molda a tua compreensão da vida, a forma como você enxerga o teu trabalho muda a tua concepção também do que é um verdadeiro legado. A mentalidade religiosa construiu durante muito tempo um pensamento que às vezes nós temos hoje, de que eu trabalho de segunda a sexta no meu trabalho, mas é algo secular. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas as pessoas costumam fazer uma diferença entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, de modo que as pessoas acreditam de verdade que elas agradam a Deus quando vêm para a igreja no domingo, mas de segunda a sexta elas vivem uma vida que é absolutamente neutra. E a mentalidade religiosa, por um grande período da história, até a Idade Média, por exemplo, veio desenvolvendo esse tipo de pensamento, de que há as coisas que nós fazemos que são santas e há as coisas que nós fazemos que são profanas, seculares ou neutras, segundo o entendimento de alguns. Por conta disso, alguns pensam que vivem toda a sua vida, desenvolvem uma vocação, trabalham por toda a vida e no final dela eles precisam se envolver num projeto missionário, num trabalho voluntário, numa ONG ou alguma coisa desse gênero para fazer algum trabalho que realmente vale a pena ter vivido, que faça algum sentido. E a concepção de trabalho que a Bíblia nos apresenta é o que Paulo diz, por exemplo, que é o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Enquanto o pensamento religioso cravava essa diferença entre um trabalho sagrado e um trabalho secular, e isso se estende, inclusive, para outros campos, para as artes, para a música, por exemplo. É muito comum que você escute que não se pode ouvir música mundana.
E o que determina se a música é mundana ou não, não são os valores que ela traz na sua letra, por exemplo, mas é um selo do mercado gospel, a ponto de ouvir alguns pastores dizendo: eu não escuto música do mundo, porque o rádio do meu carro ele é convertido. E ela deixa de escutar, por exemplo, expressões belíssimas da graça comum, que são músicas feitas por pessoas que não se dizem cristãos, mas a beleza contida nos seus versos exalta a Deus em certo sentido, enquanto outros com o selo gospel estão falando que eu vou me vingar, que Deus vai fazer os meus inimigos destruídos, que a minha vitória vai ter sabor de Nutella, de mel, de qualquer outra coisa que você quiser imaginar, porque o que define o que é mundano ou não, para alguns de nós, é um selo gospel, do que pode e do que não pode fazer. A concepção bíblica é totalmente oposta, e isso também se aplica ao conceito de trabalho. Trabalho é qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus. A Reforma Protestante, que é um movimento com o qual nós nos identificamos, traz de volta algumas verdades interessantes das Escrituras, dentre elas a concepção do que é trabalho. Há uma história famosa, a gente de vez em quando está falando sobre isso, de alguém que procura Lutero na época da Reforma e pergunta para ele: o que eu posso fazer para glorificar mais a Deus? Talvez esperando, pela mentalidade medieval, de que ele deveria parar com todo o seu trabalho, caminhar para um mosteiro e passar a vida lá, jogando baralho e meditando o tempo todo, talvez esperando esse tipo de resposta, ele ouve Lutero dizer para ele: qual é a tua vocação? O que é que você faz? O que é que você tem habilidade para realizar? E aquele homem responde: eu sou um sapateiro, e como eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Lutero diz: faça o melhor sapato que você puder, venda por um preço justo, e dessa forma você vai estar glorificando a Deus. Não há mais essa divisão, essa separação, essa mentalidade dualista. Você pode usar a tua vocação, seja ela qual for, para a glória de Deus. Porque o que glorifica o nome de Deus não é exatamente o que você faz, mas é a forma como você faz e como você realiza a tua vocação. Embora alguns acreditem nessa divisão, a gente tem visto escândalos surgindo de pessoas que vivem do altar, costumam dizer, pastores, pregadores, cantores, pessoas envolvidas em escândalos e estão realizando o que alguns chamariam de trabalho sagrado, enquanto outros realizam o trabalho, entre aspas, secular, e são bons profissionais, se dedicam no que fazem, fazem todas as coisas com zelo, e às vezes nós estamos criando essa divisão, como se esses agradassem a Deus e esses não agradassem a Deus. Não é o que você faz no teu trabalho, é a forma como você realiza o teu trabalho que glorifica o nome do Senhor. Todo o trabalho que Salomão estava se referindo nesses trechos eram coisas feitas para o seu próprio bem-estar e a sua própria aprovação. Que traz sentido para a vida é fazer todas as coisas para a glória de Deus. Se você pega a impressão que eu tenho às vezes lendo esse texto, e a gente chega à terceira conclusão que Salomão tem nos versos 24 em diante, é que esse homem ele está escrevendo, ou ele tinha algum transtorno de bipolaridade, por exemplo, ou ele estava escrevendo o texto, alguém chamou, ele teve que sair e voltou outro dia com outra cabeça, ou ele estava escrevendo o texto, alguém trouxe para ele uma bandeja com um hambúrguer, por exemplo, e ele ficou tão feliz. Se você observar do verso 23 para o verso 24, há uma mudança de tom totalmente perceptível. Olha só o verso 23, 22 e 23. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. E agora, no verso 24, ele diz: para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. Há uma mudança de chave aqui. Há uma mudança de entendimento acerca do trabalho, e é essa a terceira conclusão que nós chegamos, que somente em Deus nós encontramos alegria e sentido para a vida. Salomão está por muito tempo aqui triste, não encontrando sentido nas coisas, porque ele buscava encontrar propósito para a sua existência nas coisas que ele fazia e nas próprias coisas que ele realizava.
Agora nós vemos um homem percebendo que não há nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer no seu trabalho. E ele só consegue chegar a essa nova percepção, porque ele acrescenta que o que ele consegue entender nesse momento, vi que tudo isso vem da mão de Deus. A grande questão não é que o trabalho é um inimigo do ser humano. Embora alguns achem isso e lutem com todas as forças contra o trabalho. A grande questão é compreender que o trabalho ele é algo extremamente importante, mas não é o meu trabalho que traz sentido para a minha vida. A minha identidade não pode estar centrada naquilo que eu faço. A minha identidade não pode estar centrada nem mesmo na minha vocação. Antes de ser pastor, antes de ser professor, antes de ser médico, advogado ou qualquer outra coisa que você faça, a tua identidade tem que estar centrada em Cristo. Antes de ser um bom profissional, você é um filho de Deus, amado por Ele, e isso é expresso para você na pessoa de Jesus. Somente tendo esse entendimento, irmãos, a gente consegue perder todas as coisas e ainda assim estarmos satisfeitos, porque a nossa identidade não está nas coisas, mas está no Deus que governa sobre todas elas. Se você olha para a Bíblia e vê o livro do profeta Abacuque, por exemplo, um homem que perdeu praticamente tudo, e ele consegue fazer um dos mais belos cânticos de adoração a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Só é possível encontrar alegria mesmo em meio às adversidades, quando a nossa identidade, quando a nossa alegria, quando a nossa satisfação, quando o sentido da vida, quando o senso de propósito da nossa existência está centrada naquele que governa sobre todas as coisas e que é maior do que cada uma delas. O trabalho, ele é algo extremamente importante, mas não é o meu trabalho que me define. O meu trabalho é algo extremamente importante, mas não é a minha vocação também que me define, e ele não traz sentido para a minha vida. Muito pelo contrário, eu entendo que o trabalho é bom e importante, e eu consigo encontrar prazer naquilo que eu faço, quando eu entendo que todas essas coisas são bênçãos que vêm da mão de Deus para nós. Essa conclusão da importância do trabalho não é uma conclusão minha. Há muito tempo atrás, um filósofo conhecido dizia: seu Madruga, trabalho é bom, ruim é ter que trabalhar. Não sei se você já ouviu essa frase, mas parece fazer algum sentido. Talvez o teu trabalho seja o lugar onde você passe a maior parte do seu tempo. Portanto, o trabalho é o lugar, uma das principais formas pelas quais você glorifica a Deus. É onde você tem a oportunidade de exaltar aquele que te criou e que te traz sentido para a sua existência. Como eu glorifico a Deus no meu trabalho? Pregando para os outros o tempo inteiro? Não. Não é sendo extremamente invasivo e se tornando chato. Na verdade, óbvio que nas oportunidades que temos, nós queremos compartilhar sobre a transformação que nós tivemos na vida, porque Cristo nos alcançou, e nós queremos que isso vá para os outros também, mas eu glorifico a Deus no meu trabalho, quando eu faço todas as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Façam isso como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Se você é da área da saúde, cuide de pessoas como se você estivesse cuidando de Jesus. Se você é da área industrial, faça suas atividades com zelo, como se o seu patrão fosse o próprio Deus. Se você trabalha com vendas, seja justo nos teus negócios. Tem gente que eu acho que daria volta até em Jesus para dizer que se deu bem na vida. Se você é empresário, cuide bem e trate bem os seus funcionários como se você tivesse Jesus como seu funcionário. Se você trabalha com limpeza, limpando um ambiente, limpe aquele ambiente como se você estivesse limpando aquilo para Jesus. Assim, Deus será glorificado por meio do teu trabalho, e a partir do momento que você para de enxergar o trabalho como um fim em si mesmo e passa a enxergar o trabalho como um meio de glorificar a Deus, o teu trabalho passa a ter sentido, porque ele é visto agora no lugar onde
onde ele deve ser visto. Não é a finalidade última da minha vida, não é o que define a minha identidade, mas é uma oportunidade que vem da mão de Deus, para que Deus seja glorificado através da minha vida. O trabalho é importante, mas a vida é muito mais do que trabalhar e pagar contas. Na verdade, o verso 24 nos mostra que esse prazer no trabalho, esse senso de importância e relevância no trabalho, a ponto de Salomão, que estava dizendo que não faz sentido eu ter que trabalhar e deixar para um herdeiro, que história é essa? Eu me dediquei a minha vida inteira, eu vou deixar para alguém, eu não sei como vai cuidar disso. Ele está vendo o trabalho como uma finalidade em si mesma, como uma forma de demonstrar o seu legado, as suas posses, aquilo que ele construiu, e agora ele está dizendo que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho, porque ele percebe agora que o trabalho também é algo que vem da mão de Deus. Porque às vezes então nós nos sentimos entediados e parece que absolutamente nada faz sentido. Porque nós temos também a certeza da morte. É algo que todos nós temos. Então, por enxergar a morte de forma errada, às vezes nós enxergamos também o nosso trabalho da forma errada como consequência disso. Por achar que o meu legado é algo que eu tenho que construir com as minhas próprias mãos, eu passo a enxergar a morte e o meu trabalho também de forma errada. Nos sentimos entediados. Parece que nada faz sentido quando nós buscamos sentido e propósito para a nossa vida em coisas que Deus dá e não no próprio Deus. E nós nos sentimos entediados e às vezes parece que nada faz sentido, porque isso é consequência de algo que atinge toda a humanidade, que é aquilo que a Bíblia chama de pecado. Já que é a certeza da morte que nos faz questionar o que é trabalho, o que é legado, o que é vocação e qual o sentido da vida. E todos nós, em certo momento, já nos perguntamos sobre o sentido da vida, e isso é consequência da morte. A morte, biblicamente, nada mais é do que resultado do pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele vai dizer, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Se todos pecaram e o resultado do pecado é a morte, toda a humanidade está condenada à morte. A morte é uma realidade para todo e qualquer ser humano. E porque a morte é uma realidade para todo e qualquer ser humano, às vezes a gente fica procurando sentido na vida e não consegue encontrar sentido para a nossa existência. Esse ser humano que foi criado em perfeita harmonia com Deus, a imagem e semelhança do Criador, que nós estamos falando do primeiro casal, Adão e Eva, que nos representavam, que nos continham, que eram, na verdade, tipos dos seres humanos que viriam a ser após eles. Esse homem, essa mulher, eles decidem desobedecer a Deus, e como consequência disso, foi condenado agora à morte física, e muito pior do que isso, a morte espiritual, que é uma eternidade distante de Deus, em um lugar que a Bíblia chama de inferno. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, e além da morte física, nós somos condenados também à morte espiritual. A notícia terrível diante disso é que não há nada que o ser humano possa fazer que seja capaz de restabelecer essa comunhão com Deus. A grande notícia do Evangelho é que diante dessa nossa impossibilidade, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo e Ele vem até nós. Esse Filho de Deus, Jesus Cristo, vive uma vida perfeita e Ele morre na cruz levando sobre si uma condenação que é nossa, porque o salário do pecado é a morte e porque Ele não tinha pecado. Logo, a condenação que é experimentar a morte é fruto de ter assumido o meu pecado e o seu pecado. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus não pecou. Jesus não merecia a morte, porque a morte é uma consequência do pecado, que é algo que ele não teve. Por isso que a grande prova que nós temos de que a vida de Cristo foi perfeita, a grande prova que nós temos de que o sacrifício foi aceito por Deus,
A grande certeza que nós temos de que Jesus não foi um mártir, um idealista, alguém que lutou até o fim da vida e deu a sua vida por um ideal, meramente isso. A grande certeza que nós temos de que esse sacrifício é aceito por Deus e nós somos aceitos por Deus por causa desse sacrifício é a sua ressurreição. Ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus venceu a morte, provando que a sua vida foi perfeita, e ele fez isso por nós. Ele ressuscita ao terceiro dia, e além disso, ele promete que voltaria um dia para levar consigo todos aqueles que creem no seu nome, para viverem com ele eternamente. Estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. E hoje nós desfrutaremos da presença de Deus eternamente. Não é pela nossa capacidade de encontrar sentido na vida, não é pelo trabalho que eu realizo, não é pela minha vocação, não é pelo meu legado, é pela minha fé naquele que fez tudo isso por mim na cruz do Calvário, e nessa certeza que brota da fé, de que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para me apresentar inculpável diante de Deus. Por incrível que pareça, da mesma forma que nós só conseguimos encontrar sentido no trabalho, quando nós paramos de olhar para o trabalho e nós percebemos que é Deus quem nos dá e que essa é uma forma de glorificarmos a Deus, nós só encontramos sentido também para a nossa vida aqui, quando nós olhamos para além dela. Se nós acreditamos que a vida aqui se encerra com a morte, e todas as coisas se encerram com a morte, chegaremos à mesma conclusão de Salomão de que absolutamente nada faz sentido. O que traz sentido para a nossa vida aqui é a certeza que nós temos acerca da eternidade. É olhar para a eternidade e olhar a vida pela perspectiva da eternidade, que traz sentido para os prazeres, para a sabedoria e para o trabalho. Porque eu sei que não são essas coisas que definem a minha identidade, porque eu sei que elas não configuram um fim nelas mesmas, mas eu sei que todas essas coisas são presentes que vêm de Deus para nós, e em todas elas eu tenho a oportunidade de glorificar a Deus, porque como Paulo disse, como a gente já falou, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Que traz sentido para o trabalho, para a vida, é a certeza de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e um dia Ele voltará para nos levar eternamente. Quero chamar o Ministério de Louvor à frente, e eu quero concluir com um outro texto do apóstolo Paulo, que ele fala sobre o final, sobre, não o fim do mundo, mas fala sobre a volta de Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, quando ele diz o seguinte, falando também sobre morte, sobre essa realidade, e ele diz o seguinte: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está falando que nem todos vão morrer, mas alguns vão estar vivos quando Cristo voltar, então não passarão por essa experiência da morte, mas também serão transformados. E ele diz, alguns 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte ainda nos fere, a morte ainda nos atinge, mas haverá um dia em que essa palavra será cumprida, porque isso já foi feito por Jesus Cristo na cruz. Não experimentamos isso em plenitude ainda, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus já venceu a morte e Ele já fez isso por nós na cruz do Calvário. Não acredite nessa ideia de que Deus e o diabo medem forças o tempo inteiro para ver quem vai ser o vencedor dessa batalha, porque Cristo já derrotou a morte, o pecado e o inferno, e Ele fez isso por cada um de nós. Diante dessa certeza, o apóstolo Paulo, que também nesse momento é alguém caminhando em direção à morte,
ele faz algumas afirmações interessantes, faz algumas indagações interessantes. Quando ele se vira para a morte, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz e como esse sacrifício nos alcança, nós passamos a olhar para a morte não mais com medo da morte, mas nós encaramos com pena, porque é um inimigo que vai ser vencido e nós experimentaremos essa vitória na nossa vida, mas na verdade é um inimigo que já foi vencido e já foi vencido por Cristo na cruz. Paulo conclui isso quando ele diz: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A concepção de vitória para alguém que crê em Jesus é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Alguns corrompem essa concepção, alguns prostituem esse conceito, como se Deus estivesse interessado única e exclusivamente na nossa vida material e na nossa prosperidade financeira. Paulo está falando sobre a realidade da morte, e ele conclui esse trecho dizendo que graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, irmãos, é conquistada para nós, não é fruto do nosso esforço, não é fruto do meu trabalho, não é fruto do que eu faço, mas é um presente da graça de Deus que se manifestou para mim por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele conclui esse trecho dizendo: portanto, concluindo o que foi falado antes, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A morte foi vencida por Cristo na ressurreição, e Ele fez isso por nós. Porque Cristo ressuscitou, porque um dia seremos transformados, porque nós olhamos a vida com a perspectiva da eternidade, nós podemos ter a certeza de que, estando no Senhor, o nosso trabalho não é inútil. O que é a morte, então, para nós? É um inimigo que foi vencido por Cristo. O que é trabalho, então, para nós, é a oportunidade de glorificarmos a Deus que venceu por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Qual é o maior legado que um cristão pode deixar e pode ter na sua vida? A mensagem do Evangelho, porque por meio dela nós anunciamos que o nosso Rei, o que reina sobre tudo e todos, o que governa acima de todas as coisas, ele venceu o pecado, venceu a morte, e ele fez isso por cada um de nós. A ele seja o louvor, a ele seja a glória, a ele seja a adoração para todos sempre. Amém.